Alô, teste, alô. Será que eles fizeram e alguém justiça aqui? Vereador Pastor Marrom, vereador Marconê, vereador Reginô, vereador Zezinho, vereador Helena, vereador Vitor, vereadora Rene, Caleb, que está aqui, a Bárbara, e todos os ouvintes da Paraíso FM. Em nome de Deus, eu vou enviar para a declaro a 16ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Eu quero pedir o vereador Pastor Marrom, segundo secretário, faça a leitura do texto do livro. Salmo 125, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém está o seu monte. Assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração, quanto aos que desviam para sondas tortuosas. Levá-lo ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém. Uma leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura dessa ata. Ata da 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2023, a dependência da Câmara Municipal, situada na Avenida Aribeiro Adão Filho, número 306, reuniu-se os vereadores e vereadoras para a realização da 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Pedro Soares. O presidente tirou presente da sessão os seguintes vereadores e vereadoras: a vereadora Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Giovanni Pedro Siqueira, Marconei Correia da Silva, Marlona Dias Bernardes, Renato Novaes Freitas e o vereador Vitor Hugo Martins Arte de Torres. Com ausência justificada, a vereadora Helena Maria Conceição Gomes. Verificando-se a existência de quórum para a realização do trabalho, o presidente declarou aberta a sessão, pediu ao segundo secretário da legislatura, o vereador Marlon Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 1. Em seguida, pediu ao primeiro secretário da legislatura, o vereador Vitor Hugo, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 12 de março de 2023. Ao longo das discussões, o vereador Marconei Correia solicitou uma pequena correção em sua fala, na fala dos vereadores. Com a ressalva, foi votada e aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, dando sequência. Oi. Na sequência do trabalho, o presidente anunciou ao fazer do expediente executivo o momento em que foram apresentados os seguintes documentos: ofício GAB 089 de 2023, o qual solicita prazo de resposta do requerimento EMC 004/2023. Após a leitura do pedido, foi votado e aprovado por unanimidade. Ofício GAB 075/2023, resposta à indicação MC 01/2023, ofício GAB 113 de 2023, o qual consta informações de contribuições legais do contrato de repasse número 93.934.697/2022, e não mais havendo nenhum documento a ser apresentado, passou a ser informado dos expedientes dos vereadores, no momento em que foram apresentados os seguintes documentos: projeto de emenda à lei orgânica pelo 001/2023, iniciativa dos vereadores da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos e a vereadora Helena Maria Conceição Gomes, o qual altera o artigo 201A para dispor sobre o novo limite da emenda parlamentar orçamentária. Requerimento da RF 003/2023, iniciativa da vereadora Renata Freitas, o qual solicita
solicita ao Poder Executivo informações acerca das providências que estão sendo adotadas para tratar do esgoto da cidade, especialmente o da Unidade Prisional Regional, uma vez que o cenário descrito perdura há 15 anos. Com as instruções de requerimento foi votado e aprovado por unanimidade. Indicação MB 001/2023, o qual solicita ao Poder Executivo que faça levantamento para identificar o perfil e a quantidade de habitantes carentes de moradia popular, inclusive do segmento do funcionalismo público. Neste momento, o vereador Marlon Bernardo pediu para retirar o expediente para teste de informações na redação. Indicação RF 004/2023, iniciativa da vereadora Renata Freitas, indicando ao Poder Executivo que faça estudos necessários com vistas a desenvolver ações efetivas no sentido de elaborar campanhas educativas calçadas nos comércios locais, inclusive de equipamentos públicos para pessoas com mobilidade reduzida e, por fim, pessoas que transitam com carrinhos de bebê e precisam de melhores condições para circular com autonomia e segurança. Após as discussões, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Indicação RF 05/2023, iniciativa da vereadora Renata Freitas, o qual indica ao Poder Executivo que sejam tomadas providências para manter as lâmpadas amarelas da iluminação pública da Vila de São Jorge, considerando o pedido da comunidade, pois proporciona um ambiente mais acolhedor e favorece a contemplação do céu noturno. Após as discussões, a indicação foi votada e rejeitada por 6 votos contrários, preferidos pelos vereadores Angela Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues Santos, Evandro Fogo Siqueira, Marconi Correia da Silva, Marlon Dias Bernardes e Vitor Hugo Martins Arco de Torres. Ofício de 07/2023, iniciativa do vereador Marlon Bernardes, endereçado ao deputado Bruno Peixoto, o qual solicita recursos provenientes de emenda parlamentar para recapeamento asfáltico de todo o povoado do Moinho. Ofício MB 008/23, iniciativa do vereador Marlon Bernardes, endereçado ao deputado federal Magno Mofato, solicitando recursos para a construção da casa de Rapadura e a casa de farinha do povoado do Moinho. Ofício MB 09/23, iniciativa do vereador Marlon Bernardes, endereçado ao deputado Magno Mofato, para contemplar o município de Aquário de Goiás com recursos provenientes da emenda parlamentar destinada à aquisição para veículos de transporte coletivo de escolares dentro do povoado urbano e do Moinho. Neste momento, o vereador Marlon Bernardes pediu para retirar o expediente para ajustar na redação. Não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se a fase dos expedientes terceiros. Não havendo nenhum documento a ser apreciado, passou-se a fase dos informes da Previdência. Na ocasião em que o presidente informou a participação da senhora Miriam Michele da Silva Pias, enfermeira-chefe do PSF do setor do Horizonte, para participar da tribuna livre. Em seguida, o presidente fez o convite para a sessão itinerante, que acontecerá no dia 25 de abril, na Escola do Sertão. Não havendo mais nenhum informe, passou-se de imediato a fala da tribuna dos vereadores. No momento que o vereador Leonardo Siqueira comentou sobre a viagem para Goiânia do presidente João Vitor e o primeiro secretário de Comum, quando foram recebidos pelo deputado Alessandro Moreira, informou a possibilidade de construção de 20 moradias populares, a qual depende de doação de terreno por parte do Poder Executivo Municipal. Contou ainda sobre uma parceria entre o presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto, e o deputado Alessandro Moreira para a destinação de uma verba de R$ 2 milhões para a construção da sede do Corpo de Bombeiro no município de Alto Paraíso de Goiás. Falou também sobre o pedido feito para manutenção da Ideal 239, principalmente considerando a situação do Coelho a Pedra Moinho. Comentou sobre uma audiência da Câmara com o presidente da Unita, que será na quinta-feira, para ver os outros entendidos pela iniciativa das sessões itinerantes. O vereador de Novaço lembrou da reunião que aconteceu na Câmara com a presença da secretária de Saúde e o prefeito Marcosinho, a qual esteve ausente, informou que fez sua visita ao PSF do setor do Novo Horizonte para entender o funcionamento da unidade e pediu para que a enfermeira-chefe Miriam Michele fizesse uso da tribuna da Câmara para fazer esclarecimento acerca do funcionamento do PSF do Novo Horizonte.
Defendeu a necessidade de reorganizar os horários, especialmente dos moradores da área rural, parabenizou o trabalho e o atendimento da equipe e agradeceu ao senhor Miriam Michele pela presença, anunciou que pretende se reunir com o secretário de Saúde para verificar a possibilidade de alinhamento no funcionamento dos PSFs com o Hospital Municipal. O vereador Rony Correia fez agradecimentos ao presidente da Goinfra, ao prefeito, aos vereadores e vereadoras que fizeram cobranças para a manutenção das estradas do município. Reconheceu e parabenizou o trabalho realizado nas vicinais do assentamento de Rodrigues, através da Patrulha Regional da Goinfra, pediu que fosse feito um ofício em agradecimento a esta ação. Comentou que recebeu os estudantes do nono ano da Escola Estadual Dr. Gerson de Faria Pereira, junto com o vereador da Luiz, durante a visita à Câmara Municipal, e enfatizou a importância de apresentar o trabalho educativo aos estudantes do município. Falou sobre a reunião que aconteceu no Sindicato Rural, com a presença de representantes das secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para tratar da regularização fundiária, bem como regulamentar a documentação das áreas públicas, como, por exemplo, a Escola do Sertão. Falou ainda sobre a publicação do edital para a venda dos lotes destinados para a construção da Escola do Sertão. Criticou o fato da forma selecionada para pagamento somente à vista, defendendo a necessidade de utilizar outros mecanismos que possibilitem a compra dos lotes por todos. O vereador Elmar Siqueira lamentou que possibilitem a compra. O vereador Elmar Siqueira lamentou e anunciou a possibilidade de ficar até o final. E anunciou a impossibilidade de ficar até o final da sessão devido ao mal-estar. O vereador Manuel Bernardes abordou a importância em separar papel de agente público e de cidadão ao buscar atendimento nas unidades de saúde do município. Criticou a atitude de algumas pessoas que, para evitar filas, alegam atuar em determinada função de um órgão público municipal. Parabenizou o profissionalismo da equipe de saúde, parabenizou o prefeito Marcos Nico pela condução da sua gestão no que diz respeito às moradias populares, lembrou das críticas recebidas por parte de alguns empresários locais quando sugeriu a desapropriação de áreas não produtivas para a moradia e tomou como exemplo os últimos projetos executados no município de São João da Aliança. Finalizou parabenizando o secretário de Infraestrutura pelo trabalho de qualidade executado nas estradas vicinais do Moinho e Sertão. Finalizou também comentando o pedido feito para a deputada Magda Mofato, solicitando recursos provenientes de emenda parlamentar destinados à aquisição de veículos de transporte coletivo de escolares dentro do perímetro urbano. O vereador André Luiz comentou sobre a viagem feita a Goiânia com a vereadora Helena Gomes e o prefeito Marcos Nico, lamentando a ausência do vereador Malone, onde receberam a deputada Magda Mofato, um veículo 0 km avaliado em R$ 213 mil, além de uma emenda de R$ 325 mil destinada para a área da saúde básica do município. Comentou a visita dos alunos da Escola Dr. Gerson de Faria Pereira, contou sobre a conversa com agentes da Polícia Militar acerca de um homem fantasiado tentando acessar a dependência da escola da Ana Guiar, o que gerou pânico entre os pais e responsáveis dos alunos. Lembrou o pedido feito ao Poder Executivo quando solicitou um plano preventivo para reforçar a segurança das escolas do município e mencionou a instalação de câmaras na escola Ana Guiar. No entanto, defendeu a necessidade de um guarda na porta das escolas. Finalizou falando sobre a honra em tomar posse como representante da Câmara no Conselho de Segurança da cidade e reconheceu a importância da participação do Poder Legislativo nesse Conselho. O vereador João Vitor parabenizou os vereadores José Luiz, Magno Bernardi, a vereadora Helena e a deputada federal Magda Mofato pela destinação da emenda para o município e lembrou que também esteve presente no evento. Neste momento, o vereador Elmar Siqueira se recusou a retirada do plenário, após o pedido ser concedido pelo presidente, o vereador retirou-se e, não havendo mais nenhum vereador disposto a receber a palavra, passou-se a fase da ordem do dia.
Não havendo nenhum documento escrito na hora do dia, o presidente convidou a senhora Miriam Michele da Silva Pias, enfermeira-chefe do PSF do Novo Horizonte, para debater e esclarecer assuntos relacionados ao pasta. Após as explicações da senhora Michele, foi franqueada a palavra para que os vereadores e o prefeito fizessem suas considerações acerca do assunto abordado. Após o fim de tribuna, constatando que não havia mais nenhum assunto a tratar, que não havia nenhum vereador candidato para fazer uso da palavra, da fase das explicações pessoais, o presidente pediu para encerrar a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia seguinte, 5 de abril de 2023, na Escola Sertão, no horário excepcional de 18 horas. Para constar a vossa presenteada, que iria achada conforme vai impressa em 5 folhas, com o time da Câmara, numeradas sequencialmente 001 até 005, assinadas e publicadas por todos os vereadores presentes à reunião. Boa noite, algum vereador tem alguma correção para ser feita na ata? Um voto, vereador Gino. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Pastor Marrone. Por favor, senhor presidente. Vereador Leomar. Por favor, presidente. Vereador Bezinho. A favor. Vereador Helena. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Hugo. A favor. Então, a unanimidade dos vereadores. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2023, peço para o secretário faça a leitura. Ata da 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, número de 001 a 004. Aos 25 dias do mês de abril, no ano de 2023, na Escola Municipal Santo Antônio da Paraíba, situado na região do Sertão, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário excepcional de 18 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Rodrigo Soares. Além do presidente, estiveram presentes a sessão os seguintes vereadores: vereadores e vereadora: Agenor da Silva Vasco Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Evamar Petrucci Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva e o vereador Vitor Hugo Martins Artes de Torres. Estavam ausentes da sessão com falta justificada o vereador Marlon Dias Bernardo e a vereadora Renata Novaes de Freitas. Verificando-se a existência de fórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão itinerante na região do Sertão e pediu ao vice-presidente vereador Leomar Siqueira que procedesse à leitura do Salmo 91. Em seguida, o presidente anunciou a fase dos expedientes dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos de indicação: a L 04/2023, de iniciativa do vereador André Luiz, o qual solicitava o Poder Executivo que faça os estudos necessários no sentido de viabilizar um consultório odontológico móvel para realizar atendimento no sertão pelo menos uma vez por mês, considerando que existe no município profissional que detém de um ônibus equipado e apto para esses atendimentos, podemos ter uma opção do município firmar parceria para atender tal demanda. Após a discussão, a indicação foi votada, aprovada por unanimidade. Indicação ES 001/2023, iniciativa da vereador Eleomar Bertoldo Siqueira Bertoldo, o qual solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita a manutenção das escadas vicinais do sertão, uma demanda urgente. Após as discussões da indicação, foi votada e aprovada por unanimidade. A indicação é ES 002/2023, iniciativa do vereador Leomar Siqueira,
o qual solicita ao prefeito que seja realizado um levantamento a todas as estradas vicinais do sertão, a fim de verificar a necessidade de construção de bueiros em toda a região, principalmente nos trechos que a rota do transporte escolar, após a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Indicação MC 003/2023, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa da Silva, o qual solicita ao prefeito que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito que seja feito os estudos necessários com vistas que viabilizar uma casa de apoio onde, além de possibilitar o pernoite de moradores das áreas rurais em caso de necessidade, seja também ponto de apoio logístico para aqueles que fazem suas entregas de produtos na cidade. Após a discussão, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Indicação MC 004/2023, da iniciativa do vereador Marconei Corrêa da Silva, o qual solicitava ao prefeito a implantação de transporte coletivo regular nas zonas rurais do município, sendo elas assentamentos Silvio Rodrigues, Jesus, Andoim, Sertão. Após a discussão, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Ofício BH 002/2023, de iniciativa do vereador Vitor Hugo, endereçado ao prefeito Marcos Rink, solicitando a instalação de placas de prefeito, endereçado ao prefeito Marcos Rink, o qual solicitou a providência para diversas demandas apresentadas. Passou-se a fase da tribuna dos vereadores, no momento em que a vereadora Helena Gomes deu início à sua fala, manifestando a grande satisfação em participar da sua primeira sessão itinerante. Aproveitou a presença do prefeito Marcos Rink para pedir ao Poder Executivo que continue fazendo as gestões necessárias para preservar a manutenção da GO 239, falou sobre a importância da disponibilização dos tratores para o sertão no tempo correto, reforçou a necessidade de um planejamento para o envio de massas para a área rural, comentou ainda sobre o projeto de lei aprovado para a venda do lote para a construção da Escola do Sertão Nova, defendendo a necessidade de reparos constantes da escola em funcionamento, elogiou o rápido atendimento da demanda da troca de lâmpadas na Escola do Sertão, bem como dos portes da manutenção e de pontes, defendeu o atendimento constante da equipe de saúde do Sertão e, a fim de atender às demandas da população, o vereador Elmar Siqueira fez o uso da palavra para falar sobre obras executadas na região do Sertão, como, por exemplo, a manutenção da Serra da Laranjeira, a construção da ponte do Rio São Bartolomeu e a construção da ponte Parita, todas realizadas pelo governo estadual, fruto de cobranças feitas pelos poderes executivo e legislativo. Falou sobre perspectiva para a construção de mais 2 pontes ainda este ano, no Buqueirão e na Taboquinha. Comentou acerca de melhoria na qualidade de água do sertão, enfatizando o trabalho do vereador Vitor Hugo e dos demais vereadores que estiveram na região, buscando levar água potável para os moradores do sertão. Fez agradecimento a todos que contribuíram, em especial o prefeito Marcos Rink e o secretário de Administração e Finanças, Adão. Falou sobre a evolução na área da saúde, enfatizando o trabalho de enfermagem no município, tanto no perímetro urbano como rural. Por outro lado, criticou a burocracia do sistema das marcações de consultas. Pediu ao prefeito um ônibus para atender moradores do sertão que não têm veículo próprio, a necessita de ir ao município. Finalizou comentando sobre a acessão da exploração do turismo no sertão e a necessidade do mecanismo para levar o custo para os finalizantes
para os moradores do sertão. O vereador Vitor Hugo comentou a satisfação em participar da sessão itinerante no sertão, parabenizou o prefeito pela ação e os benfeitorias na região do sertão, como a melhoria da qualidade de água e na manutenção da ponte Paraíba. Comentou sobre a visita realizada por ele, o vereador João Vitor, na Escola do Sertão, parabenizou o serviço prestado pelo Poder Executivo nas estradas vicinais, que mesmo com falta de maquinário conseguiu fazer um ótimo trabalho. Por outro lado, criticou a falta de sinalização nas estradas, informando a proibição de tráfego de veículos pesados, principalmente de caminhões, no período de Alto Paraíso, de Goiás, a Nova Roma. Pediu uma atenção especial para a região do Paredão, onde há 2 crianças que precisam caminhar 4 quilômetros todos os dias devido à falta de acesso de veículos. Comentou ainda o anseio da construção da nova escola do sertão, que, bem como a expectativa da construção da Casa da Farinha e da quadra de esporte na região. Finalizou agradecendo ao prefeito pela presença na sessão itinerante e pediu a doação de bolas e bombas de ar. O vereador Marconei Corrêa da Silva cumprimentou e parabenizou a presença da equipe da saúde, criticou o péssimo estado do fogo de uma das salas da escola do Moinho, e qual, devido à falta de manutenção, virou um esconderijo para morcegos. Agradeceu ao prefeito e à sua equipe pela presença na sessão itinerante. Agradeceu e enfatizou a importância da presença dos moradores do sertão. Parabenizou e agradeceu a atenção desta gestão com a região do sertão e dos assentamentos do município. Reforçou a falta da vereadora Helena Gomes sobre a importância de enviar tratores para a área rural no tempo oportuno. Falou sobre a existência de reclamações por atraso no envio dos tratores este ano, considerando que o trator destinado para o assentamento favoreceu outras regiões do município, uma vez que o veículo da prefeitura ficou à disposição a outras regiões na área rural. O vereador Agenor Marques parabenizou o Poder Executivo pelo suporte prestado na área rural, enfatizando a forma que a gestão anterior entregou ao município. Falou sobre as dificuldades com a falta de maquinário para a manutenção das estradas, reforçando que, mesmo com toda a limitação do Poder Executivo, o Legislativo tem executado um bom trabalho. Abordou a dificuldade enfrentada nas escolas do sertão. Finalizou falando sobre a expectativa para a venda dos lotes para a construção da escola do sertão. O vereador André Luiz criticou a reclamação sobre a venda dos lotes, uma vez em que desconhecem que as vendas auxiliaram na construção da nova escola do sertão. Comentou ainda uma visita realizada na escola na região, junto da vereadora Helena Gomes e do vereador Marconei Corrêa da Silva. Relembrou também a questão da água, agradecendo o empenho do servidor ministro da Vigilância Sanitária, bem como de todos os envolvidos. Cobrou algumas ações para o Poder Executivo, entre elas a limpeza do campo, a melhoria da internet na escola do sertão. Finalizou colocando à disposição, agradecendo a presença de todos, e não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, o presidente convidou o prefeito municipal Marcos Rinco para usar da palavra para debater e esclarecer as colocações feitas pelos vereadores. Após a explicação, foi franqueada a palavra para os vereadores e moradores. Fizeram suas considerações finais acerca dos assuntos abordados. Em seguida, o presidente passou a palavra para a senhora Adenilza Cardoso da Silva, escrita na tribuna, ocasião em que fez agradecimento, apontou algumas demandas que precisam ser
feita na escola e na região do Sertão. Após as explicações, foi franqueada a palavra para os vereadores, fizeram suas manifestações. Por fim, passou a palavra para a senhora Delmar Ferreira Rezende, que usou da palavra para agradecer o prefeito Marcos Rico pela presença, aos vereadores pela realização da sessão itinerante na região do Sertão, e não havendo nenhum inscrito para fazer uso da tribuna livre, o presidente deu por encerrada a sessão itinerante na região do Sertão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 8 de maio de 2023, no horário excepcional das 20 horas, para constar, lavou a presente ata, que lida achada conforme vai impressa em 4 folhas com tiro da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 004, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Algum vereador gostaria de fazer essa correção lá? Vereador Marconi. Presidente, teve uma parte, quando eu falei da escola, que da escola do Moinho, só que na minha fala foi a escola do Sertão, sobre o povo. Mais algum outro vereador gostaria? Vereador Helena. Senhor presidente, só conferir se está escrito vereadoras ou só vereadora de participação do trabalho. E também gostaria de perguntar se foi mencionado na pauta justificada. Começou a ficar, não sei se está na ata, mas lá. Vereador e Senhor presidente, só consta na ata a minha ausência justificada e não. vereadores e vereadora. Então, vou ficar na correção que eu fiz a justificativa da vereadora lá também. Aqui, ó, vereador. Mas tem que constar na ata, presidente. Aí a menina corrige, aí depois pega a assinatura. Não Tem que constar na ata a ausência da vereadora Renata e do vereador Marlone. Está aqui. Então, vamos aprovar que o pedido vai ser feita a correção. Verdade? Deixa eu tomar Vereador A favor. vereador Helena. Favor, expressão. Vereador Rene. A favor das pessoas. Vereador Augusto. a favor com a correção. Vereador Edmundo. A favor. Vereador Pascoal. A favor, senhor presidente. Vereador Marconi. A favor. Vereador Genô. A favor. A ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores, mas vai ser feita toda a correção na ata. Expediente do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 119, barra 2023, resposta à indicação JV 01 barra 2023, vereador de todos os 4 leituras, pode ser secretário. Ofício número 119, barra 2023, gabinete. Senhor vereador João Vitor Soares. Assuntos, resposta da indicação JV 001, barra 2022, da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Prezado Senhor, com os meus cumprimentos, utilizo deste instrumento para encaminhar a resposta referente à indicação JV 001, barra 2022, de 12 de abril de 2023, encaminhada por esta Casa de Leis na pessoa do vereador João Vitor Soares. Diante da solicitação exposta, a indicação informa que a demanda está em fase de projeto. Logo em breve executaremos essa ação, bem como executaremos também em outras ruas do município que carecem dessa implantação. Sem mais, para o momento, enviamos protestos de levada estima em consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marcos Adilson Rico, prefeito municipal.
Porque só acho que está errado aí, é 2022, né, que está falando aí, é indicação feita em 2023. Ofício Gabinete 120/2023, resposta à indicação HG04/2023. Para o secretário faça a leitura. Ofício 120/2023, Gabinete. Senhora vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, Câmara Municipal de Paraíso, Goiás. Assunto: resposta da indicação HG 004/2023 da Câmara Municipal de Paraíso, Goiás. Prezada senhora, com os meus cumprimentos, utilizo desse instrumento para encaminhar a resposta referente à indicação HG 004/2023 de 10 de abril de 2023, encaminhada por esta Casa de Leis na pessoa da vereadora Helena Maria da Conceição Gomes. Diante da solicitação exposta à indicação, informamos a Vossa Senhoria que será realizado o levantamento em loco e orçamentário, visando a realização, sem mais para o momento enviarmos protesto de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Márcio Adisto Rito, prefeito municipal. Bom, eu acho que a resposta está aí já, né? A leitura do vereador. Ofício Gabinete 128/2023, resposta ao requerimento HG 02/2023. Peço por mim, secretário, que faça a leitura. Ofício número 128/2023, Gabinete. Senhor vereadora Helena Maria da Conceição, vereadora da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Assunto: resposta ao requerimento HG 002/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Prezada, com os meus cumprimentos, utilizo deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento no HG 002/2023 de 10 de abril de 2023, encaminhado por esta Casa de Leis, na pessoa da vereadora Helena Maria da Conceição Gomes. Diante da solicitação exposta, o requerimento encaminhado para o conhecimento da Vossa Senhoria, resposta da Secretária Municipal de Educação, ofício SME número 15/2022, com planilha anexa do cardápio, conforme requerido. Sem mais, para o momento, enviamos o protesto levado estima em consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marcos Augusto Rito, prefeito municipal. Eu acho que a resposta já está, vereador. Ofício Gabinete 129/2023, resposta à indicação HG 03/2023. Pelo secretário que faça a leitura. Ofício 129/2023, Gabinete. Senhora vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, vereadora da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Assunto: resposta à indicação do HG 003/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Prezada, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar a resposta referente à indicação no HG 003/2023 de 10 de abril de 2023, encaminhado por esta Casa de Leis pela pessoa da vereadora senhora Helena Maria da Conceição Gomes. Diante da solicitação exposta, a indicação encaminhada para o conhecimento da Vossa Senhoria, resposta da Secretária Municipal de Educação, SME, número 107/2022, com a informação requerida. Sem mais, para o momento, enviamos protestos elevada estima e consideração e colocamos à disposição quaisquer
Esclarecimento preciosamente Marcos Abilson, prefeito municipal. Beleza, acho que o Alvo já está com a vereadora já, né? Vamos lá. É expediente do vereador Joaquim. Expediente também do terceiro não tem, como a presidência não. Tribuna do vereador. Qual é o vereador que gostaria de usar a tribuna? Algum vereador quer se inscrever para usar? Vereadora Helena, para falar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Renata, servidores dessa casa, ouvintes. Senhor presidente, eu estou aqui com essa resposta. Quando eu pedi o cardápio das escolas, chegou a mim denúncias de pais de alunos dizendo que os alunos estavam ficando na escola o dia todo e ali com só refeição, né? Nesse dia, o pai foi denunciar o aluno tendo na refeição somente o arroz, o feijão e uma abóbora e um milho, porque foi doado por terceiros. E aí, eu pedi a cópia, né? Se o município tem todas as cópias do cardápio das escolas, para a gente ter essa comparação, né? E até mesmo a gente olhar o que está acontecendo, por que não está seguindo o cardápio, né? Porque é o nosso trabalho. Às vezes as pessoas às vezes não gostam de que a gente fala, mas a gente está aqui para isso. Então, eu recebi aqui em anexo todo o cardápio, todas as escolas do município, todas. Eu sei da grande profissional que é a nutricionista da escola, que elabora esse trabalho. Então, algo deve estar errado, né? Ou não está fazendo o lanche e é uma questão da gente averiguar o porquê que esse cardápio não está sendo cumprido. E tem também a resposta da indicação que eu pedi. Um tapa-buraco dentro do moinho. O moinho tem um resto de asfalto que está quase também findando, né? E tem um lugar lá que já está impossível de passar. Não tem mais como passar. E é que eles mandaram a resposta, então vamos aguardar e acompanhar de perto, né? Porque quando foi feito na entrada do moinho, foi feito por moradores e a associação que tampou os buracos ali que estava impossível de passar. O outro requerimento, a outra indicação, foi sobre o prédio da Escola do Sertão também. Eu estou vendo aqui a resposta aqui do secretário de Educação, que ele comenta, né, da substituição de lâmpada, que realmente foi feito, né, e outras coisas que foram feitas lá. Aí ele ressalta que também não poderá ser feito muito, porque por causa da nova construção. Mas a gente não sabe ainda quando vai chegar a nova construção, né? Até lá, eu acho que o essencial precisa ser feito até para que as crianças tenham condições de ficar ali. Mas eu quero aqui agradecer o secretário de Educação, que tem feito um grande trabalho pelo município, um secretário que é aberto, tem diálogo, a gente pode chegar e conversar a qualquer momento, tem se destacado em vários trabalhos dentro da educação, e se não tivesse também eu estaria falando do mesmo jeito. Quero parabenizar o secretário de Educação por esse trabalho realizado e quero pedir também que fique em cima, né, da nossa construção da Escola do Mundo, porque tem hora que a gente sente assim meio frustrante, né? Já vai para 2 anos, sei que a culpa não é do executivo, não é
escola, não é secretário, mas alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível, porque hoje nós temos ali uma escola condenada, os alunos estão estudando postinho, onde deveria estar funcionando a saúde no mundo, e já passou 2 anos. E a gente vai ficando um pouco frustrado com essa situação, né? Mas tudo bem, não vamos desistir nunca e vamos continuar cobrando. Mas eu quero que também o senhor presidente falasse sobre a nossa viagem ali em Santa Catarina. Eu quero até parabenizar o prefeito por ter feito esse convite à Câmara, né? Porque eu acho que ações assim eu deveria fazer mais convite à Câmara para participar, não só dessa, que venha outras, quando se trata de interesse da comunidade, interesse da cidade, da população, embora os poderes são independentes, mas caminhar junto para resolver a solução da cidade. Eu acho que ele acertou, né, em convidar essa casa a estar ali conhecendo o que nós fomos ver ali, porque nós temos na realidade hoje que o rio era naquele. Hoje eu sou dono de comércio e chegou a ponto de a gente ligar para os caminhões limpa-poça e eles, olha, não posso fazer o seu trabalho porque eu não tenho onde jogar. E nós passamos um mês, mais ou menos um mês dessa forma. Então, é um problema do município. Quem tem que resolver são as autoridades locais. E nós fomos ali conhecer vários projetos, várias situações, vários projetos de sonhos, mas como não temos de sonho, não temos de realidade. Mas tem ali vários projetos que é cabível para o nosso município. Eu ouvi a entrevista dele na rádio hoje, e ele disse que ele olhar para não errar, isso é muito importante. Porque se ele chegasse aqui e fizesse um projeto de milhões em cima da nossa Câmara, eu duvido que passaria, né? Sem a gente ter o pleno conhecimento daquilo que a gente está aprovando. Então, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver com seus próprios olhos aquilo que pode ser realizado no nosso município, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está ao nosso alcance para a gente poder fazer e resolver o nosso problema da cidade. Não adianta que nós vamos pensar aqui que nós vamos viver de projetos de sonhos que nós não vamos viver. Nós vamos ter que procurar a realidade, né? E nós fomos até ali, foi uma viagem cansativa. Eu vim um pouco assim, meio frustrado, porque eu não pude dentro escalpel no mar. Meus colegas não deixaram, porque nós estávamos ali trabalhando, né? E alguém perguntou para mim assim, vocês foram com o dinheiro da Câmara? Fui com o dinheiro da Câmara, com o dinheiro da diária da Câmara. Até porque o dia que eu for passear, eu vou com o meu próprio dinheiro, né? Aí é bom conhecer, porque agora eu já sei para onde eu vou, né? Mas foi uma viagem muito proveitosa mesmo. A gente conheceu vários projetos. Eu acredito que um desses, eu acho que o município tem capacidade de implantar aqui no nosso município. O prefeito, que das próximos, não vá sozinho, e o presidente da Câmara, quem sabe da próxima vez o senhor compra passagem aérea, porque de carro foi muito cansativo. Porque 2 dias indo, 2 dias vindo, eu já estou idosa e não posso passar muito assim por essa situação. Mas, muito obrigado, senhor presidente, pela fala. Vereador Guilherme, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras. Boa noite, vereadores. Aos ouvintes da Paraíba FM, aos funcionários da casa. Pois é, vereadora. Você imagina, sem botar o pé na água, a quantidade de deixar que a gente fica sabendo quando a gente chega na nossa cidade. Estávamos no trabalho, sempre procurando fazer o nosso melhor. E até para que a gente possa fazer o nosso melhor, a gente tem que conhecer. Porque não tem como fazer o nosso trabalho sem conhecimento. E um vereador, ele não sabe de tudo.
ele já sabe o mínimo, tanto é que a gente precisa de assessoria, a gente precisa de contador, de opinião de colegas, para que a gente possa sempre estar evoluindo no nosso trabalho. E como que a gente vai resolver, ajudar a resolver um problema no nosso município que já vem de mais de 20 anos aí, que é esse lixão? Então, para que seja solucionado esse problema, a gente tem que conhecer o que há de melhor nos outros municípios, para que a gente não precise chegar a ponto de fazer um aterro sanitário aqui. E com as tecnologias que hoje tem, a gente tem condições de não ter a mais cara, mas de ter uns equipamentos que resolva essa questão no nosso município. E quero aqui deixar bem claro que essas visitas, ela é custeada sim com o dinheiro da Câmara, até porque se fosse custeada com o dinheiro do vereador, a gente ia sair daqui uma vez no mês, e olha lá. Então ela tem que ser custeada sim pela Câmara. O vereador ele tem direito a essa diária para poder sair, para a gente poder exercer o nosso trabalho. E quero parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem fazendo, junto com os outros vereadores, parabenizar o presidente e o vice-presidente pela fala hoje na Rádio Paraíba FM. Representaram muito bem a Câmara dos Vereadores e quero aqui dizer que enquanto eu estiver aqui e puder lutar por essa questão, eu vou trabalhar focado nisso, porque eu sei que é um problema que no futuro, se a gente conseguir uma solução para isso, a gente será lembrado por muito tempo e principalmente pelos nossos filhos, que aqui a maioria são pais, mães. A vereadora Rene agora, mamãe nova, está sentindo na pele acordar cedo, o dormir tarde, e nos engrandece cada dia mais nessa vontade de trabalhar pelos nossos filhos e em prol da nossa cidade. Quero deixar aqui só registrado que vereador tem seu custo. E para que o trabalho seja bem feito, ele tem um custo. E se esse custo tiver que ser pago com o dinheiro da Câmara, vai ser pago e a gente vai continuar exercendo nosso trabalho da melhor forma possível. E só agradecer a todos que foram, que conheceram os projetos, quem nos convidou também, né, que houve antes disso já tinha havido visita nossa em Brasília, a convite do Súria e do Luizaço, agora convite do Súria, do Luizaço, do prefeito para essa viagem. Então, é através dessas viagens que a gente vai conhecendo o que é melhor para a gente trazer para a nossa cidade. Fica aqui o meu agradecimento, presidente. E quando tiver mais viagem, estou junto. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a pergunta? Vereador, eu vou marcar a palavra. Boa noite, colegas de trabalho, né? Vereadora Rene, vereadora Helene, demais colegas, colegas que estão nos dando suporte dentro do nosso trabalho aqui, os meninos do Caleb, o suporte na Rádio Comunitária, Fábio, os nossos ouvintes. Eu quero aqui dizer que se você faz, você é criticado por fazer. Se não faz, você é criticado por não fazer. Essa é uma grande máxima, né? Se o vereador fica preso no município durante os 4 anos e não vai a Goiânia, não vai a Brasília, não vai em outros lugares, buscar recursos, conhecer novas tecnologias para melhorar a vida da sua comunidade, ele é fraco, ele é incompetente porque não está buscando alcançar esses objetivos. Se ele vai, ele de repente é taxado por corrupto por estar usando dinheiro público. Então, fica difícil agradar a gregos e troianos, né?
mas o que a gente tem que fazer é ter a consciência do nosso dever cumprido. E eu acho que essa viagem foi extremamente vantajosa, cansativa, mas vantajosa, dos projetos que nós conhecemos. Alguns apenas sonhos entre os valores. São valores muito altos e difíceis para a gente conseguir abraçar e fazer para o nosso município, mas são sonhos que, se a gente unir em função deles, tem a possibilidade sim de conseguirmos a realização. Outros com mais acessibilidade, como esse do tratamento dos resíduos das fossas, né? E é algo que nosso município precisa implantar com urgência, e é um projeto que hoje gira em torno, pelo que nos foi demonstrado pela empresa, onde de repente 400, 350, 400 mil reais, não é algo tão distante da realidade da nossa comunidade, do nosso povo. Então, foi muito bom, uma viagem muito proveitosa. Fica aqui do agradecimento ao prefeito, ao presidente João Vitor, por essa iniciativa, e aos vereadores que fizeram essa viagem, mesmo sendo muito cansativa, sempre tão agradável, né? E pessoas tão queridas estando junto em uma viagem. Eu quero dizer também que na rádio, hoje, em entrevista com o prefeito, nós estivemos presentes, eu comentei sobre a reunião que nós tivemos com o presidente da GEAB, junto com o deputado Alessandro Moreira. Eu quero aqui de antemão deixar os agradecimentos ao deputado Alessandro, que mesmo não tendo sido apoiado bem pelo prefeito e eu acredito por nenhum vereador eleito nessa Câmara, eles nos recebeu de braços abertos, presidente Moreira. Nos recebeu de braços abertos, ele se colocou em inteira disposição para ajudar o município de Alto Paraíso. Ele já colocou R$1 milhão, já está disponibilizado para a construção da sede dos bombeiros em Alto Paraíso. E nessa visita à GEAB, ele levou um ofício solicitando a construção de mais 50 casinhas em nosso município, com a possibilidade de ser mais 100 casinhas. E existe essa possibilidade real, dependendo apenas do prefeito conseguir o terreno, porque o presidente da GEAB falou para o Alessandro Moreira com todas as palavras bem claro: pode conseguir o terreno que eu consigo as casas para vocês, e não vou conseguir 50, não vou conseguir 50, vou conseguir 100 casinhas para vocês. Então, agradecer ao doutor Alessandro por essa iniciativa, por esse apoio que ele tem nos prestado, certo? E uma coisa que me entristeceu muito foi com relação a um dos itens, que é um dos primeiros, com relação a essas 30 casinhas que estão sendo concluídas, que a pessoa, para participar do sorteio, a renda familiar, não é per capita, não, a renda familiar tem que ser de um salário mínimo. É muito baixo, gente. O salário mínimo, quem não ganha um salário mínimo hoje, é muito pouco. Então, é uma determinação do governo federal. Então, aquela família, a família que tiver uma renda acima de um salário mínimo não pode participar do sorteio dessas 30 casinhas, proibido por lei. Então, assim, com isso aí, acredito eu que corta mais de 50% das pessoas que são credenciadas, que estão necessitando de uma casa própria, né? E eu já tive algumas ligações hoje, pessoas tristes com isso, falaram: mas eu ganho R$1.500 e estou fora. Infelizmente está. Se a pessoa ganha R$1.500, o salário mínimo não está R$1.500, então ela está fora. Então essa é uma realidade triste. Mas para esse programa dessas 50 casinhas, segundo o presidente da GEAB, nos próximos programas esses valores serão reavaliados. E tomara que sim, né? Então, porque nós sabemos da necessidade, né? E que ter uma moradia é um resgate de dignidade que as pessoas merecem, então nós temos que trabalhar em função disso. Mas foi uma visita muito boa. Dizer também que hoje eu fui procurado pelo capitão Alexandre, que é o chefe da Polícia Militar. Ele conseguiu todo o material para fazer o asfaltamento ali da área da Polícia Militar, do pátio da Polícia Militar. E ele pediu para que eu intercedesse junto à Goinfra, para que a Goinfra cedesse os equipamentos para fazer o asfaltamento, para espalhar esse material, enfim, os equipamentos adequados, né? E eu vou estar indo a Goiânia segunda-feira. Um dos objetivos é esse: eu vou ter uma reunião com relação aos aeroportos, fui convocado para a reunião em Goiânia com relação à questão dos aeroportos na segunda-feira, e também uma reunião
junto à diretoria da Goinfra para levar esse pedido do capitão Alexandre, interceder junto à Goinfra, para ver se a gente consegue os equipamentos necessários para fazer o asfaltamento por parte da polícia. Inclusive, estendi o convite ao presidente João Vitor, se o vereador quiser participar dessa viagem também, eu estarei indo segunda-feira com esse objetivo, tá certo? Presidente, é o que eu tenho para dizer nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Aline, por favor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Paraíso FM, a todos os servidoras da casa, aos vereadores, vereadora Helena, a atriz do mandato coletivo da Cultural que hoje me acompanha, junto com o meu filho Flávio. Já mencionei ele, queria pedir a sensibilidade dos vereadores e vereadoras, porque quando eu estiver em plenário comigo, possivelmente as luzes pudessem ser diminuídas, a frequência da voz também, porque esse horário das 8 da noite é o horário de um bebezinho de 4 meses está dormindo. Então, para mim, é bem difícil trazê-lo super acordado aqui e eu conto com a ajuda de vocês. É uma situação momentânea e vai ficando mais velho, vai ficando mais consciente de onde ele está, mas no momento é muito difícil para a gente. Ter que ir quase dentro do banheiro e com o microfone sem fio responder as mensagens aqui da Câmara. Então, peço a compreensão e o apoio dos nobres colegas. Queria me desculpar também com as pessoas do sertão, que eu não consegui ir, justamente porque na segunda-feira foi um dia bem difícil para a gente. Saí daqui com meu filho chorando em prantos e foi parar somente 11h30 da manhã, 11h30 da noite, de gritar. Justamente por essa questão da luz forte, né, da voz forte. Então, eu tentando aí se adaptar, né? Enquanto isso, não são todas as visitas que a gente pode fazer. Então, mandar um abraço para as pessoas do sertão, dizer que a gente está de olho também naquela região, mas que não pudemos comparecer pessoalmente. Gostei muito também da visita que os vereadores, junto com o prefeito, puderam fazer em Santa Catarina, foram para São Paulo também, né? Isso é uma tecla que a gente vem batendo bastante tempo aqui, né? Em Alto Paraíso, com relação ao lixão, ao saneamento básico da região. Gostaria de deixar registrado também que em São Paulo tem um exemplo maravilhoso em Riviera de São Lourenço, que é um espaço litorâneo, mas que também tem um exemplo muito bem sucedido de tratamento de esgoto e do lixão daquela região, um saneamento sustentável. Isso me fez lembrar do projeto Gênesis, né, que foi muito criticado, porque eu acho que o foco daquele projeto estava muito errado. Mas se de repente um museu da água pudesse ser feito aqui em Alto Paraíso, Goiás, e nesse museu da água, ao invés de só mostrar as belezas que já são naturais, mas ter de repente o tratamento de águas, como que Alto Paraíso está tratando as suas águas, e que esse tratamento de águas pudesse ter um foco educativo, mostrando para as crianças, os visitantes, como é que a gente está limpando as nossas águas, né? Ao invés de contaminar com limpa-poça, a gente pudesse fazer então esse museu da água mostrando o tratamento de águas cinzas e negras da região. Então, aí sim, acho que esse tipo de investimento que o projeto Gênesis teria capacidade de investir no nosso município, podia ter um foco diferente e ter um foco educativo, um foco de fato, fosse o que a gente precisasse aqui dentro do município. Então, quando a gente fala de recurso não tem, talvez o que não tenha seria o foco adequado para as necessidades que a gente tem aqui no nosso município. Então, fica aí o apelo também para a gente rever, né, a possibilidade de mudar o foco desse projeto, porque dinheiro tinha, né, para investir. Queriam construir o Museu da Água lá na Catarata dos Couros. E se a gente fizesse então esse Museu da Água com o tratamento de esgoto da nossa cidade? Então fica esse meu apelo e essa minha vontade de querer ajudar no município com relação a esse tratamento de águas também.
que dentro das casas, uma maneira super simples de resolver, que alguns colegas estão fazendo, inclusive, é o que a gente chama de bacia de evapotranspiração. Precisa somente um pequeno pedaço dentro da terra, e aí essa fossa séptica ou essa fossa negra que existe dentro da casa podia muito bem ser substituída dentro do mesmo espaço, só que por um sistema sustentável, por um sistema que vá ao mesmo tempo limpar e tratar essas águas contaminadas, vai alimentar aí bananeiras e outras plantas que podem sugar toda essa água e através das suas folhas evaporar esse sistema. Então é um sistema já muito bem aplicado dentro de comunidades rurais, mas que dentro da cidade também temos exemplos muito bem sucedidos e estou aqui à disposição do prefeito para conversar sobre e começar a implementar dentro de algumas casas, porque pode ser um sistema modelo a ser replicado em toda a cidade de Alto Paraíso. Era isso. Muito obrigada, presidente. Mais algum vereador para ser dedicado do mundo? Não entendo, então vamos ver a primeira discussão, votação do PL, do projeto de lei ordinário, o PL 03/2023, iniciativa do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, o qual estabelece normas para concessão de título utilidade pública e das entidades civis constituídas no município de Alto Paraíso de Goiás e da outra providência. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura do relatório da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Legislação, projeto de lei 03/2023 estabelece normas para a concessão de títulos de utilidade pública das entidades civis constituídas no município de Alto Paraíso, Goiás, da outras providências. Relatório. Trata-se de matéria de autoria do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, atualizando normas específicas para a concessão de títulos de utilidade pública às entidades civis sem fins lucrativos. Juntou-se ao processo legislativo em análise, parecer técnico e jurídico, bem como a Lei Municipal 424/94, de 21 de junho de 1994, cuja redação será revogada diante da eventual aprovação do presente projeto, por se tratar de mesma matéria. O PL 03/2023 traz algumas questões muito questionadas acerca do título concedido a algumas instituições do município. Embora a lei vigente tenha algumas fragilidades, em seu artigo 3º estabelece a apresentação de relatório de atividades e movimentação financeira a essa Casa de Leis anualmente, o que por diversos motivos não vem ocorrendo, justificando-se a necessidade de reformulação da referida lei deste ato refletida no presente projeto. As instituições civis do município de Alto Paraíso possuem grande relevância na correlação de forças na busca por segurança hídrica, educacional, cultural e socioeconômica. Portanto, a concessão de titularidade pública é deveras importante para o fortalecimento de tais ações, uma vez que, obtendo tal título, abre-se um leque de possibilidades, como a possibilidade de recebimento de repasses públicos e convênios, isenção de impostos e facilidade na participação de editais públicos. Tal certificação pública, através do título de utilidade pública, é um meio de reconhecimento do trabalho prestado pela entidade, qualificando-a à organização de relevância social e comunitária. A presente proposta adequa tanto a questão da qualificação dos estágios, como as exigências legais para a manutenção do título supracitado, possibilitando uma maior possibilidade de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos das entidades do município. Emendas. Diante do exposto, vemos a necessidade de submeter a proposta às seguintes emendas. Emendas modificativas. Altera o inciso 3 do artigo 3º, passando a vigorar com a seguinte redação. 3. A sua diretoria e conselho fiscal não sejam remunerados
por qualquer forma, em virtude de seus cargos diretivos ou fiscais, com previsão estatutária. 2. Altera o parágrafo único do artigo 7, passando a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. A Câmara municipal manterá atualizado e tornará pública a relação de todas as entidades a quem foi conferido o título de utilidade pública. 3. Altera o inciso 3 do artigo 8º, passando a vigorar com a seguinte redação: remunerar, por qualquer forma, os membros de sua diretoria e conselho fiscal em virtude de seus cargos. 2. Emenda supressiva. Suprime o inciso 4º do artigo 3º, ficando os incisos subsequentes automaticamente enumerados. 3. Emendas aditivas. Cria um novo inciso 5 ao artigo 4º, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º. Relação atualizada de associados da entidade. 2. Adiciona as alíneas G a K ao artigo 6º, que passam a vigorar com a seguinte redação: G. Promoção do desenvolvimento da cultura, defesa e conservação do patrimônio hídrico e cultural. H. Promoção da segurança alimentar e institucional. I. Defesa, conservação e preservação do meio ambiente e promoção da educação ambiental. J. Atividade de apoio à produção orgânica e promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. K. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros direitos universais. 3. Voto do relator. Nada mais havendo a considerar, declaro o voto favorável à matéria. Com as emendas apresentadas, recomendo que os demais acompanhem o meu voto. As sessões de 27 de abril de 2027, assinado o vereador Marco Ney Corrêa da Silva, relator da comissão. Parecer. Terceira comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nessa data, votou pela aprovação do projeto de lei número PL 003 de 2023, por unanimidade, incluindo as emendas apresentadas e nos termos das recomendações do relator, vereador Marconei Corrêa da Silva. As sessões de 27 de abril de 2023, Marcondes Bernardes, presidente da comissão, Marconei Corrêa da Silva, relator da comissão, ausente, Renata Novaes de Freitas, secretária da comissão. Com preferência da palavra, o relator Marconei Corrêa. Bom, meu presidente, todos os vereadores, as vereadoras, os ouvintes da Parede FM e a todos os funcionários da casa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comissão, a pessoa do presidente, que, embora esse projeto tenha passado apenas por uma comissão, ele foi estudado, muito bem avaliado, em várias reuniões, e para a gente conseguir melhorar o projeto. Gostaria também de parabenizar o vereador André pela apresentação do projeto, que é um projeto muito relevante, e traz à tona vários questionamentos que a gente fez durante várias reuniões e várias sessões, e também eu vejo esse projeto também como uma forma de aproximar um pouco mais essas organizações que recebem o título da Câmara Municipal, não só na prestação de contas, mas também na questão da apresentação. A organização vai precisar estar mais próxima da Câmara para ter o direito a esse título. Então, isso é um ganho importante, essa regulamentação que está sendo proposta no projeto. As mudanças que a gente fez foi baseado nos estudos, nas reuniões que a gente participou. Foi mais na questão de ampliar ainda mais a gama de organizações passíveis do título. Então, foram emendas pontuais, mas que, na minha visão, enriqueceram ainda mais o projeto. Obrigado. Nós argumentos da Comissão de Justiça e Redação, vocês estão falando, vereador Pastor Marconei, por falar. Senhor presidente, boa noite. Eu cumprimento os ouvintes da Parede FM, meus pares, os nossos funcionários da casa. Quero cumprimentar a vereadora Rene, a vereadora Helena. Senhor presidente, eu não posso deixar aqui de ter um reconhecimento da capacidade do nosso relator quanto à análise da matéria, o cuidado que
o relator ele teve ao apresentar o seu relatório para que, ao ser apresentado ao plenário para discussões, votações e análise, quero de uma forma especial parabenizar o vereador Marcondes pela capacidade. E eu não posso deixar aqui, deixar registrado aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Elmar, sempre junto conosco, nos ajudando aqui. A gente conseguiu se interagir bastante quanto às matérias, por isso que ficou muito bem trabalhado, né? A nossa comissão mais é aquele ponto da juridicidade, da legalidade, da eficiência do projeto, né? E nós temos aqui também a doutora Sara, com uma grande capacidade de conhecimento, nos ajuda bastante quanto aos seus relatórios, suas manifestações quanto a essas matérias. Sentimos falta da nossa vereadora Reine, né? Eu sei de toda a situação. Depois de você conversar com Vossa Excelência, uma questão regimental quanto à sua ausência nessas condições, de preferência ou esse caos. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o autor da matéria, o vereador André Luiz, pela iniciativa. Vossa Excelência tem sido um parceiro, tem sido um defensor e apoiador das instituições que vêm a esse município no intuito de prestação de serviço de qualidade, um trabalho voltado para o atendimento no coletivo. Já vi Vossa Excelência voltando em matérias, projetos e beneficia essas lideranças, instituições que têm uma visão, não uma visão politiqueira, a usar as instituições para levar vantagem política, mas sim vantagem de retorno aos cidadãos de Valparaíso e cidadãs. Parabenizo Vossa Excelência por essa matéria e também esse projeto vem fazendo com que essas instituições que têm se beneficiadas cumprem as leis que está prevista no regimento dessa casa. De uma forma muito especial, parabenizo todos envolvidos nesse projeto. Senhor presidente, muito obrigado. Mais um membro da comissão gostaria de usar a palavra? Outros vereadores gostariam de falar a respeito do projeto? O vereador Andrezinho vai falar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras, aos nossos ouvintes da Rádio Paraíba FM, aos nossos seguidores que prestam todo o suporte aqui hoje nessa noite de sessão. Nosso presidente, gostaria também de falar um pouco sobre esse projeto que estabelece normas para a concessão do título de utilidade pública. Primeiramente, parabenizar a Comissão de Justiça e Redação, através do presidente vereador Pastor Marrone, o relator vereador Marcondes, a vereadora Reine, que esteve presente, mas faz parte da Comissão de Justiça e Redação. E esse projeto é muito importante aqui para a casa, seu presidente, senhoras e senhoras vereadoras, exatamente para poder fazer esse filtro. E esse filtro para dar mais segurança jurídica aqui para esse poder legislativo. Eu acredito que é importante sim uma prestação de contas, principalmente quando recebe esse título de utilidade pública aqui na cidade. É claro que esse título ele traz um leque para que essas instituições possam se inscrever em editais, principalmente visando a captação de recursos. Eu vi que o seu relator, o vereador Marcondes, apresentou algumas emendas a esse projeto. Vejo como muito útil, só vem a enriquecer ainda mais a proposta, mas tem uma situação que me chamou a atenção, vereador relator Marcondes, que foi com relação à emenda supressiva, que suprime o inciso 4 do artigo 4, que deixa de ter obrigatoriedade na apresentação dos documentos de identidade e do cadastro de pessoas físicas CPF, do presidente da diretoria e dos membros do Conselho Fiscal. Lembrando a Comissão de Justiça e Redação que esse inciso ele é um pré-requisito para você analisar outro requisito dentro do projeto de lei. E aqui eu gostaria só de fazer a leitura do inciso 5º do artigo 3º, que diz que os membros da diretoria do Conselho Fiscal possuem idoneidade moral e de elevada conduta, comprovada pelo órgão estadual de segurança pública,
por juiz de direito ou por promotor de justiça. Cabe aqui reforçar que, para você hoje tirar uma certidão em algum órgão estadual, seja de segurança pública ou através de juiz de direito, é essencial a documentação. É claro que o projeto, no mesmo artigo 4, traz que precisa-se da cópia autenticada do Estatuto Social e também da ata da eleição registrada em cartório. Porém, não são esses documentos. Faz-se por meio dos seguintes documentos: cópia autenticada do Estatuto Social e ata de eleição da diretoria atual e do Conselho Fiscal registrada em cartório e autenticada. Obviamente que, para autenticar o Estatuto Social e essa ata, é preciso de documentos, mas isso não exime também da apresentação desses documentos. E, então, me gerou uma certa preocupação essa emenda supressiva, tendo em vista que eu não vejo nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade para que os membros, tanto o presidente quanto os membros do Conselho Fiscal, apresentem a cópia do documento de identidade, a cópia do seu CPF. Não vejo nenhuma barreira na apresentação desses documentos, então acredito que, não vou dizer que foi desnecessária essa emenda supressiva, mas eu não vi com bons olhos, tendo em vista que os documentos pessoais fazem parte de um rol de prestação de contas que você tem que apresentar junto aos documentos para solicitar um título de utilidade pública aqui para essa casa. Então acredito que não havia necessidade dessa emenda supressiva. Respeito a posição do relator, senhor vereador Marco Reis, do presidente também da comissão, mas acredito e reforço aqui mais uma vez, não havia necessidade de fazer uma emenda supressiva, tendo em vista que uma cópia de RG e CPF não vai criar nenhuma barreira e, muito pelo contrário, vai enriquecer ainda mais o rol de documentos para fazer uma solicitação de título de utilidade pública. Então, acredito que, eu quero acreditar que não vai correr nenhum risco o fato de não ter esses documentos pessoais no rol de documentos para solicitar o título de utilidade pública. Mas respeito o posicionamento da comissão, através do senhor relator, certamente ele tem a sua opinião com relação à não obrigatoriedade da apresentação desses documentos para a solicitação do título de utilidade pública, mas fica aqui o meu questionamento com relação a essa emenda supressiva, porque eu vi que não havia necessidade, tendo em vista que não vai criar nenhuma barreira para poder fazer a solicitação, que é simplesmente só tirar uma cópia até mesmo da carteira de habilitação e juntar os outros documentos. A respeito do posicionamento, e parabenizo mais uma vez a Comissão de Justiça e Redação. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador que gostaria de usar a palavra? Senhor Vereador presidente, Helena, para falar. só quero aqui parabenizar o vereador André por essa matéria. Acredito que para as entidades sérias não haverá nenhum problema em cumprir o que está determinado. E eu estou aqui ansiosa aguardando esse projeto ser aprovado. Já tem um projeto da Associação Quilombola para ser apresentado, que é também uma associação séria, e já havia solicitado os documentos para a associação, mas foi mais vantajoso esperar a aprovação desse projeto para que a gente possa estar enviando aqui o projeto de lei. A associação tem se destacado, agora mesmo a associação conseguiu a aprovação de um grande projeto através da Fundação Boticário, e esse tipo de utilidade pública para a Associação Quilombola será muito importante. Parabéns, vereador, por esse projeto. Mais algum vereador gostaria? Vereador, você mandou? Senhor presidente, obrigado por reproduzir o microfone em minha pessoa. O novo vereador André, ele contou algumas coisas positivas. Sempre eu defendi que o projeto vem para essa casa, vem para ser aprovado, vem para ser discutido. Vossa Excelência a narrar, rezar todo esse trecho, e eu até sugeri a Vossa Excelência a possibilidade de pedir um adiamento para que nós pudéssemos então melhorar. Se Vossa Excelência acha que tudo que foi feito não enriqueceu o projeto, eu acho que existe uma saída, pedir um adiamento da matéria, a gente poder acabar sobre isso, quem sabe incorporar isso aí e melhorar mais.
Nossa, presidente. Posso? Bom, pontual o vereador pastor Marrone. Agora só tem que ver, senhor presidente, em relação ao regimento, se permite, né, após a leitura, após as falas, solicitar um pedido de adiamento. Posso dar uma olhadinha ali rapidinho, presidente? O senhor declara a interrupção por 12 minutinhos, já dá. Antes de iniciar a votação, o vereador deve participar. Só provar, não, senhor presidente, para que. Mas não iniciou a votação. Iniciou ainda a votação. Mas eu iniciar a Vossa Excelência, caso eu necessite, eu vou solicitar a Vossa Excelência. Vereador Marconi, com a palavra. Obrigado. Essa emenda supressiva, eu até já tinha conversado com o vereador proponente da matéria sobre ela. Eu já fui presidente de 2 organizações, né, e entendo bem como é a prática das associações. Na minha opinião, uma entidade ela tem que receber o título de utilidade pública se ela for de utilidade pública, se ela prestar uma utilidade pública à comunidade, né? Então, se uma organização ela presta um serviço à comunidade e não tem o direito à utilidade pública, o que está errado é a lei, não a entidade. Então a gente tentou, no máximo, adequar para não impossibilitar as organizações, nem dificultar, a gente facilitar dentro do possível, né? Então, eu creio que essa questão de ter a cópia do RG-CPF dos membros da entidade, ela estava ali, mas não era necessário, né? Então, a gente vê que o CPF, as certidões negativas também já vêm com o número de CPF. Então, é algo que já está bem amarrado. Então, seria mais uma exigência da organização, e a organização tem 20 pessoas na administração, né? Então, tem pessoas que estão na organização, como, por exemplo, o Conselho Fiscal, que se reúne uma vez por ano. Para você encontrar essa pessoa que talvez demora 4, 5 dias para te dar uma resposta, né, e mandar essa cópia de documento, então eu acredito que é uma coisa que daria para manter o título sem a necessidade. Então, por isso, mantive a emenda, o relator, e pretendo mantê-lo. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura aqui do artigo 199. Artigo 199, regimento interno, é isso? Sempre que o vereador julgar conveniente o adiamento da discussão de qualquer discussão, poderá requerer por escrito sendo submetido ao plenário. Parágrafo 1º. A citação do requerimento será subordinada às seguintes condições: a. Ser apresentado antes de encerrada a discussão cujo adiamento se requer. Prefixar prazo de adiamento. Não estar em posição em regime de urgência. Parágrafo 2º. Será assegurado a cada bancada por seu líder ou um dos vereadores por ele indicado falar pelo prazo de 5 minutos. A discussão da matéria ficará adiada no caso de emenda apresentada em plenário, a fim de que as comissões se pronunciem na mesma ordem em que tenham iniciado a matéria principal. Então, o que diz aqui é mais basicamente o que eu ia falar. Como não iniciou ainda a votação, está em fase de discussão, pode ser sim solicitado adiamento. Caso tem que ter um requerimentozinho de adiamento, caso algum vereador ou alguma bancada queira solicitar. E tem que ser pelo proponente ou pode ser qualquer vereador? Qualquer vereador. Porque o plenário é que autoriza. Aí o plenário vai submeter, o plenário é soberano, né? Vereador Marconi. Só uma outra opção também eu vou dar esse emenda em destaque, né, que a gente for relatar a opinião do relator e da comissão, mas pode ser avaliado em plenário mesmo o destaque dessa emenda específica. O que acontece com o destaque é que o presidente já botou o relatório em discussão. O destaque tem que ser pedido por questão de ordem antes de iniciar a discussão. Desculpa, pastor Marconi. Perdão. Sim, o que acontece, vereadores, é que o adiamento, antes da primeira votação, do primeiro voto, quando ele estiver no período de discussão, pode ser registrado o adiamento
o presidente pode até pedir a paralisação da sessão enquanto o vereador subscreve o requerimento, pode ser feito. E a Antes data da primeira quanto votação. tempo? Quanto tempo? Então, aí os vereadores vão definir se aceitam. Se os vereadores aceitarem, eles vão definir o prazo. No requerimento do vereador, ele pode propor o prazo. Pode propor o prazo, né? Ou não, e aí o plenário decide também, né? Agora, no caso, para votar em destaque, aí não pode mais, porque o destaque tem que ser apresentado antes de iniciar a discussão da matéria. E agora já está no período de discussão, então não tem como fazer isso. Esse processo não tem como fazer mais. Vereador Brasil, você tem intenção de tirar o projeto? Antes, presidente, só com relação à fala do vereador Marcolei, quando ele diz que é dispensável a apresentação do RGCDF, porque às vezes o Conselho Fiscal possui várias pessoas e pode ter dificuldade de encontrar. O vereador acredita que não é muito coerente, porque se eu vou entrar com um pedido de título de utilidade pública, certamente eu vou consultar todos os membros que fazem parte da associação ou instituição que está solicitando o título de utilidade. Então, acredito que essa situação aí não condiz muito com a realidade para você exigir a corretagem na apresentação de documentos pessoais. E manter o mesmo posicionamento, presidente. Eu tenho uma preocupação com relação a essa emenda supressiva e eu vou entrar sim com o pedido de adiamento, porque por conta dessa emenda. Bom, então acho que nós temos que pôr em votação, então, né, para ver se vai. Acho que faltou o vereador Andrezinho, algum vereador, Fazer faltou qual é a duração e quem é que vai ser o autor. Né? Tem que ter um requerimentozinho com o período. Que aí eu vou lá dentro fazer. Autor do pedido de requerimento? Um vereador tem que se dispor a fazer um requerimentozinho solicitando o Se o adiamento e vereador assinar. do projeto pode. Sim, também. Eu acredito que 24 horas é o suficiente para a gente poder discutir, né? Isso aqui. É que eu tenho que ir lá dentro fazer o requerimento. Alguém tem que assinar. De quem que vai ser o requerimento? Sim. Seu? Sim, meu colega. Tá. E qual é a proposta de duração da adiação? 24 horas, até a próxima sessão, que é amanhã, é isso? Exatamente. Posso fazer ali, presidente? O senhor permite? Sim. A gente já pode votar? Você não vai esperar? Não, começamos. Se me permite, presidente, só para um comunicado, eu acho que não sei se já chegou aqui para os vereadores, eu fui avisado aqui conversar agora há pouco. Infelizmente, o seu próximo Joaquim Garcês de Mendonça veio falecer. Tá? Pai do nosso saudoso doutor Juscelino, né? E pai da Juscelia, enfim, Solon. Então fica aqui os meus sentimentos à família, né? Que se segurem na mão de Deus nesse momento, que só o amor de Cristo pode nos dar a sustentação para que a gente possa passar por momentos tão complicados quanto estes, né? Posso falar que eu já tive situações parecidas, quando eu perdi meu pai, perdi meu irmão, meu irmão é realmente uma situação que só Deus pode nos dar o aconchego que a gente necessita, não é isso? Então, para os vereadores, eu não sei se os vereadores já tinham conhecimento, eu fui comunicado agora à noite, que infelizmente perdemos o seu Joaquim, que já estava acamado há muito tempo, né? Passou por problema de saúde já há bastante tempo. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né? E assim, inclusive, presidente, solicitar ao senhor que peça ao nosso secretário, né, da mesa, que faça uma moção coletiva, né? Para que seja lida na sessão de amanhã, o falecimento do nosso ex-presidente da Câmara, Joaquim Garcês de Mendonça, tá certo? Eu gostaria também de pedir para fazer também uma moção também ao seu João Batista também, né? Conheceu, né? Cidadão que conhecido, faleceu deve uns 10 a 15 dias, foi falecido. Mas algum vereador gostaria de. Então vamos só aguardar que então chega o ofício aqui, trazendo aqui para a votação. Vereador Pastor Manuel. Senhor presidente, Vossa Excelência, mais a nível de uma dica, o senhor não queria suspender pelo menos 3 minutos enquanto nós retornamos ao plenário?
Vereador Marlon, o problema que eu vejo é que se nós não continuarmos aqui, pelo menos falando sobre algum tema, se a rádio fica desligada, aí fica paralisado tudo lá, né? Então a gente tem algumas informações que a gente pode continuar passando para a comunidade, importantes. Por exemplo, houve alguns questionamentos, posso falar umas coisas assim? Se alguém quiser, eu não sei se alguém quiser tomar. Só permite que eu retire, então, porque eu não pensei nisso agora. Na minha questão de tempo aí precisando. Obrigado. Hoje, na rádio, só para a gente continuar passando algumas informações, foi bastante falado sobre a questão dos lotes, né? Que vai ser feito o leilão dos lotes. E algumas pessoas questionando por que não doar esses lotes para moradias populares, esses 20 lotes que serão leiloados. E poderia, inclusive, ser dividido. Só para dizer que são lotes que são, eu acho que todos eles, se eu não me engano, são lotes de 360 metros. E não são lotes grandes, né? Não são lotes, o menor módulo hoje é 450, mas esses lotes ainda são daqueles antigos que eram permitidos, os lotes de 360 metros. E em uma quadra em que não foi aprovado para moradia popular. E, além disso, também, nós sabemos que sempre vai haver oposição e sempre vão haver pessoas que vão criticar, independente de estar sendo feita a coisa certa ou não, simplesmente pelo prazer de criticar. Mas o mecanismo de leilão desse lote é algo muito sério, muito bem feito, muito bem fiscalizado. E também a matéria que foi aprovada, o projeto de lei que foi aprovado nessa Câmara, diz com muita clareza qual a finalidade desse leilão, que é a construção da escola da Parida lá no sertão e também contrapartida para asfaltamento em ruas da cidade. Então não pode ser usada essa verba para outra finalidade a não ser essas duas finalidades. E nós sabemos, quem é conhecedor da região do sertão, sabemos da dificuldade que tem sido para os professores de diretor, para os pais de família e especialmente para as crianças conseguirem estudar ali na escola da Parida, que é uma escola que foi feita de uma forma, qual a palavra certa? Ela não era para ser definitiva, né? E no entanto está lá há quase 30 anos, acredito que mais de 30 anos. E ela é uma escola que seria, sempre a proposta foi, a escola da Parida vai existir até que se construa lá, a escola da Água Branca, né, que é onde é localizada hoje, a escola da Água Branca vai existir até que se construa a escola da Parida, que é um local centralizado na região do sertão. Só que foi caindo, não digo no esquecimento, mas por a dificuldade de terreno, por não ter escritura, enfim, por uma infinidade de questões, nunca foi possível alcançar esse objetivo. Até que por uma ação do nosso presidente, João Vitor, foi isso, presidente, há um tempo atrás, ele conseguiu, junto com o José do Óculos, conversando aqui com a administração, a permuta desse terreno para alguns lotes de Alto Paraíso, aquele terreno que hoje pertence a Alto Paraíso, à Prefeitura de Alto Paraíso. Só que o terreno não é regularizado, ainda não tem a escritura definitiva para Alto Paraíso. Então não tem como buscar emendas junto a órgãos, ao Senado, à Câmara Federal, à Câmara Estadual, para essa finalidade. Mas o município pode sim construir a escola com recurso público, com seus próprios recursos. E é o que tem sido feito. O prefeito Marcos teve essa ideia, está levando isso a cabo, e nós temos que parabenizar por essa atitude, independente das críticas. Quero pedir o vice-presidente faça a leitura do requerimento AL 07/2023. Requerimento AL 07/2023, excelentíssimo senhor João Vitor Soares, vice-presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer, em conformidade com o texto regimental vigente, depois de se ouvir o plenário dessa Casa, o adiamento da primeira discussão e votação do PL 023, estendendo-se até a próxima sessão ordinária das sessões em 8 de maio de 2023, assinado o vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Eu posso passar para
votação. Vereador. Eu não sei se tem discussão do requerimento, mas eu queria só trazer um exemplo. Então, para a palavra, vereador Marcolei. Quando a organização vai solicitar o título, ela não precisa da autorização de todos os membros. Geralmente é definido por maioria dos membros. Digamos que uma organização, vou dar o exemplo de uma organização aqui do município, que é a Cooper do Paraíso, ela tem sócios em 8 municípios, em mais de 40 comunidades rurais, e na sua inscrição está lá o nome completo, CPF e alguns dados do associado, do seu diretor. E essa organização ela define por maioria que vai requerer o título, ela presta um serviço relevante à comunidade, mas no prazo ela não consegue contato com todos os membros da diretoria para estar solicitando essa cópia do documento. Então isso seria um impedimento da sinalização. Então por isso que eu vejo que essa questão de exigência do documento, eu acho que não seria necessário. Mas vereador, Senhor presidente, até para não ser muito repetitivo, mas a exigência aqui é do presidente, da diretoria e dos membros do Conselho Fiscal. Mais uma vez eu reforço, se uma instituição vai entrar com pedido de título de utilidade pública e ela não tem acesso aos seus membros, a gente vai complicar. Como que eu vou fazer uma solicitação de uma magnitude que é um título de utilidade pública, eu não tenho acesso aos meus membros para solicitar uma simples cópia de RG e CPF. Então, mais uma vez, mantém o mesmo funcionamento e me gerou uma certa preocupação essa emenda supressiva. Mais algum vereador gostaria de usar? Senhor presidente, Vereador, está em pauta se vai adiar até amanhã ou não. Não é discussão se da matéria se é relevante ou não manter ou se retirar. A discussão do requerimento é só, vai adiar até a sessão de amanhã ou não vai adiar? Se for adiado, é depois das comissões, os vereadores vão se reunir e discutir. Só isso, presidente. Por falta de votação, como vota vereador Genê? A favor, Genê. Vereador Marcolei. Vereador Marcolei. Senhor presidente, por favor. Vereador Vilmar. A favor do adiamento, presidente. Vereador Júlio. A favor. Vereadora Mendes. A favor. Vereadora Helene. A favor. Vereador Andrezinho. Totalmente a favor. Então o requerimento foi aprovado na retirada do projeto de lei PL 03/2023 uma retirada da votação de hoje e retornando amanhã. Então, 7 votos a favor e 1 voto contrário do vereador Marcolei. Para as explicações pessoais, algum vereador gostaria de usar? Mais atípico, causa de adiamento para que seja analisada essa matéria. Só deixando claro que caso o relator se recusa a manifestar por escrito, essa comissão, na pessoa sua presidente, pode indicar um novo relator, um relator para fazer o relatório, os dois de plenário para ser discutido. Obrigado, senhor presidente. Tribuna livre não tem, então, em nome de Deus, do povo de Alphaville, declaro encerrado a sessão, a próxima sessão ordinária, dia 9 de maio de 2023, no horário regimental, 20 horas, todos no primeiro. Amém.